Começar então pelo primeiro exercício dissertativo do vestibular da Santa Casa 2021. Então era a questão 13, a primeira de física, e ele falava: partindo do repouso, um automóvel com massa 1000 kg atinge velocidade de 108 km por hora após 6 segundos. Calcule em metros por segundo ao quadrado a aceleração média do automóvel nesse percurso, na letra A. E na letra B, ele fala: durante um deslocamento, esse automóvel se aproximou de uma curva que formava um ângulo de 90 graus, com velocidade de 20 metros por segundo. E após executar a curva, sua velocidade passou a ser de 15 metros por segundo, como mostra a figura. Calcule a intensidade do impulso em newtons vezes segundo que o automóvel recebeu durante a execução da curva. Então, muita calma, né? Uma coisa de cada vez. Na primeira parte não tem curva, não tem nada, era só um pedido de calcular a aceleração. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar, né? A aceleração, a gente sabe que é ΔV dividido por ΔT. A aceleração é o quão rápido a velocidade está variando. Beleza. E o quanto a velocidade variou? Então, se ele partiu do repouso, a gente sabe que a velocidade inicial era zero, ele estava parado. E aí, no final, ele tinha uma velocidade de 108 km por hora. Qual é o problema? Está em quilômetros por hora e ele quer que a gente calcule em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que transformar dividindo por 3,6 para transformar em metros por segundo, vai dar 30 metros por segundo. Outro jeito de pensar isso, que eu, quando estava no ensino médio, pelo menos, tinha muita dificuldade em lembrar se era multiplicar ou dividir por 3,6, o que eu usava era uma técnica tipo uma regra de 3. Eu pensava sempre assim, eu sei que 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. 108 é o triplo de 36. Então, vai ser o triplo de 10 em metros por segundo. O triplo de 10 é 30. Então, também funciona fazer uma regrinha de 3, caso você também tenha dificuldade em pensar se é multiplicado ou dividido por 3,6. E isso durou 6 segundos. Então, a gente quer a aceleração num intervalo de 6 segundos. A variação da velocidade é a final, que é 30, menos a inicial, que era 0. Então, vai ficar 30 menos 0, que é 30 metros por segundo. As unidades estão combinando, né? Segundo com segundo, aí vai dar metro por segundo ao quadrado, que é o que ele quer. Então, é só a gente substituir 30 dividido por 6, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Sendo uma questão dissertativa, a gente destaca a resposta, né? E lembrando que, caso a segunda fase dessa Unesp fosse dissertativa, enfim, vocês podem estar assistindo isso no futuro, a gente teria que organizar toda essa resposta, toda a resolução no quadrinho da questão dissertativa. Numa questão dissertativa, eles consideram só o que está dentro do quadrinho da resposta, então a gente tem que organizar toda a nossa resolução ali dentro. Não adianta fazer toda a conta no rascunho lá dentro e colocar só a resposta, que não vai ser considerado. Tá? Mas sendo alternativa, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, que só vão olhar se você assinalou a alternativa certa ou a alternativa errada. Aí a gente vai para a letra B. Durante esse deslocamento, ele fez a curva, 90 graus, a velocidade no começo era 20, depois da curva ficou 15 e ele quer o impulso. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E a gente também tem que lembrar que tanto o impulso quanto a quantidade de movimento são vetores. Então, eles têm módulo, que é o valor, né, lógico, direção e sentido também. Então, a direção e o sentido importam. No começo, nosso carro estava indo para cima, depois o nosso carro estava indo para a direita, então não está na mesma direção e no mesmo sentido. E o que essa velocidade tem a ver com a quantidade de movimento? Lembra que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade? A massa do carro não mudou, então a variação da quantidade de movimento é a própria massa vezes a variação da velocidade. Então eu preciso analisar essa variação de velocidade, que é uma coisa vetorial, porque ele não variou na mesma direção e no mesmo sentido, variou o valor, variou a direção e variou o sentido. Então, o que a gente vai ter que pensar? Tá, a massa a gente sabe, 1000 kg, beleza. Mas ele quer, se a gente for pensar no módulo do impulso, eu tenho dois jeitos de escrever, né? Caso vocês não lembrem da notação de vetores. Eu posso escrever com a setinha em cima e botar as barrinhas do módulo lá igual da matemática, ou eu posso só escrever o i sem a setinha em cima, significa o módulo dele também, que é o que a gente quer descobrir. Ele quer a intensidade do impulso. Intensidade de módulo é o valor. Beleza. Para eu calcular o impulso, eu preciso da variação da velocidade, porque a massa eu já tenho. Então, vamos pensar nessa variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, só que elas são vetores. Então, eu tenho uma subtração de vetores
que não estão na mesma direção e muito menos no mesmo sentido, né? Se não está na mesma direção, nem tem como ter o mesmo sentido. Então, o que a gente vai ter que pensar? Subtração de vetores. Como é que a gente faz isso? A gente pode pensar que a subtração, na verdade, é a soma do oposto, né? Então, a gente poderia pensar assim, essa aqui é a velocidade final, é o 15 metros por segundo para a direita, e a inicial é o 20 metros por segundo para cima. Então, o que a gente poderia fazer naquela subtração é pegar a velocidade final e somar com menos a velocidade inicial. O que significa menos um vetor? Significa, se ele estava para cima, menos ele vai estar para baixo. É o mesmo vetor com o sentido oposto. Então, eu vou somar esse 15 metros por segundo para a direita com 20 metros por segundo para baixo. Beleza? Somar vetores, a gente tem que usar aquela regra de juntar o começo de um no final do outro, né? Certo. Então, vamos lá. Menos o VI vai estar para baixo. Então, eu vou colocar ali o 15 metros por segundo para a direita. No final dele, aqui na ponta da setinha, eu vou encaixar o VI negativo, né? Então, para baixo. Beleza. Então, ficou assim o menos VI. Aí, a resultante disso é do começo da primeira, que é lá no começo do VF, até o final da última, que é o final do VI. Isso é o nosso vetor variação da velocidade, que é o que a gente precisa para substituir lá no impulso. Certo, como eu descubro ele? Eu tenho um triângulo, eu tenho 90 graus ali, eu sei que esse daqui, o VF de cima é 15 e o VI de baixo é 20. Então, a hipotenusa é o ΔV, que é o que a gente quer saber. Isso ao quadrado vai ser 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. Beleza, 20 ao quadrado 400, 15 ao quadrado 225, soma vai dar 625, raiz de 625 é 25 metros por segundo. Então, achei o valor aqui do ΔV, que é o nosso problema, né? O que estava faltando. Então, a gente vai substituir isso aqui agora, vai ficar 1.000, que era a massa, vezes esse ΔV que a gente acabou de achar que é 25. E isso vai dar 25.000, né? 25 vezes 1.000 dá 25.000. E a unidade, estava todo mundo no sistema internacional exatamente como ele queria. Opa, fiquei na frente, deixa eu sair. Aí, 25.000 newton vezes segundo. Ou a gente pode colocar em notação científica para ficar mais bonito ainda, né? A vírgula estava aqui na frente, eu tenho que voltar 4 casinhas para ficar aqui depois do 2, entre o 2 e o 5. Então, vai ficar vezes 10 elevado a 4, aí sim, newton vezes segundo. E essa é a nossa resposta.